Olá, turminha do oitavo ano. Hoje a nossa aula é sobre liberdade de culto no Brasil. A manifestação religiosa do povo brasileiro é resguardada na constitucionalidade desde o Brasil Império, que manteve a religião oficial vigente no Brasil colonial de Portugal, com todas as implicações legais da manutenção do Estado confessional. O artigo 5º da Carta Magna de 1827 já estabelecia a liberdade de crença, abrindo espaço para a tolerância na manifestação de outras crenças, mas determinava que na religião católica romana continuaria sendo a religião império. De acordo com a regra, todas as outras religiões seriam permitidas com seu culto doméstico ou parcialmente, em casa para isso destinada, sem forma alguma exterior de templo. Logo após a proclamação da República, é editado um decreto que teve a orientação de Rui Barbosa, em 1890, que estabeleceu a liberdade de culto e reconheceu a personalidade jurídica de toda a igreja, confissões religiosas, mantendo, entretanto, a igreja oficial, que inclusive continuou a receber subvenção penunciária para subsistência de seus ministérios religiosos e seminários, a Igreja Católica Apostólica Romana. Referência situada e regulada pelo texto do artigo Governo Federal continua a promover a côngrua sustentação dos actuais serventuários do culto católico, subvencionará por um ano as cadeiras dos seminários, ficando livre a cada estado arbítrio de manter os frutos ministros desse ou de outros cultos sem contravenção do disposto do artigo antecedente. Então, Brasil, a partir daí, passou a ser o quê? Um país livre de qualquer pessoa poderia fazer o quê? Isso depois da proclamação da República, muito depois, tá? Todo mundo poderia cultuar sua religião, tá? O Brasil passou a ser um país laico. O que significa? Livre para cultuar qualquer religião que seja. Por isso, a Constituição Republicana de 1891, que finalmente constituiu no Brasil o princípio de separação da Igreja e Estado, incorporado tanto na liberdade de crença como a liberdade de culto, estabelecendo que não existia de religião oficial e, por consequência, a ausência de qualquer subvenção oficial, de uma forma ampla, a liberdade religiosa em nosso país, como disposto no artigo 72, parágrafo 7, nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relação de dependência ou aliança do governo dos estados. Entretanto, de longa data, até mesmo pela forte e natureza influência das orientações até então religião oficial, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, durante 400 anos, dos poucos mais de 500 anos que temos da história do solo brasileiro, deixou marcas indeléveis na sociedade brasileira, sendo esta uma das explicações que se encontra para tantas cidades como o nome de santos católicos, de templos católicos ocuparem espaços centrais e privilegiados em praticamente toda cidade brasileira, da grande influência em todo o campo de atuação, desde nas artes, nos esportes, na grande mídia, na política, do negócio, nas tradições, etc. Especialmente os valores do cristianismo, sobretudo relatados à moral e bons costumes incutidos na formação do povo brasileiro. O preâmbulo da Carta Magna, em 1888, registra a crença da maioria dos povos na divindade. Nós, representantes do povo brasileiro reunidos na Assembleia Nacional, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil, contudo a conquista da República expressa por toda a Constituição brasileira seguinte, a mantida Constituição Federal de 1888, que inseriu
em seu texto a garantia de ampla liberdade religiosa, que reflete como liberdade de culto, liberdade de crença e ainda a liberdade de organização religiosa, como demonstram especialmente o artigo 5. Violada a liberdade, consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício do culto religioso e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E então, a separação da Igreja e Estado, um dos fundamentos do Estado republicano, contida no artigo 19, vedada à União dos Estados e de Distrito Federal e municípios, estabelecer culto religioso e igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, colaboração de interesse público, o funcionamento ou manter com eles relações de dependência e aliança, ressalva na forma de lei a colaboração de interesses públicos. Daí vivemos um país laico, onde não existe religião oficial, e todas as manifestações de fé são protegidas pelo Estado, diferente de um país ateu, onde não se permite qualquer manifestação de fé. Então, gente, o país é um país laico, o Brasil é um país laico, passou a ser um país laico, saiu da dependência de igreja e Estado e passou a ter liberdade. Onde o que acontece? Qualquer pessoa pode cultuar e ter sua religião e ninguém pode perseguir, ninguém pode se sentir incomodado porque alguém está se incomodando com a religião do outro. Ser perturbado por cultuar uma religião, seja afrodescendente, católica, protestante, seja judeu, budista, seja lá ela qual for. Aqui no Brasil, qualquer pessoa pode cultuar sua religião. Atividade. É a pesquisa, tá? Pesquisa as origens da palavra culto e cultura. Sempre existiu liberdade de culto no Brasil? Comente a frase: desde o tempo mais remotos, o culto aos deuses e às deusas une pessoas em torno das tradições e costumes. Dá a elas uma cultura comum. Então, vocês vão fazer essa atividade, tá certo?